Diz o Nerd Show que tem um golpe invisível que existe na nossa sociedade que nos treina para perder. Que é um vício moderno em aposta que pode ter começado muito mais cedo do que a gente imagina. Hoje a gente reclama da bet, mas, por exemplo, poucas pessoas reclamam do baú do carnê, né? Carnê do baú, eu não lembro qual foi a ordem, mas o carnê, a telecena, tem um negócio de Minas lá também. Então, assim, tem muitos jogos que sempre existiram e as pessoas sempre foram treinadas para cair neles. Mas vamos ver qual que é o da vez. A compulsão por apostas. No início era uma brincadeira. O jogador até tem ganhos, só que depois esse tal jogo do tigrinho segue fazendo vítimas. Eu cheguei a perder próximo de 300 mil reais. Um dia eu joguei uma faixa de uns 5 mil, no outro dia eu não trabalhar sem um centavo no bolso, eu querendo comer um pouco de manteiga, um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. Todo dia você abre o jornal e vê a mesma história. Alguém perdeu um carro em casa de aposta, um jovem torrou o salário do mês jogando no tigrinho, um pai de família se endividou até a alma tentando recuperar o dinheiro que ele perdeu na roleta. E você olha essas notícias, você balança a cabeça e fala assim, nossa, mas como que tem gente tão burra no mundo? Como que alguém cai num golpe tão óbvio como esse, né? Nessa hora... Eu não vou chamar as pessoas de burras, porque esses jogos brincam com o desespero dos outros. Mas em alguns momentos elas serem ignorantes facilita esse acontecimento. Você se sente inteligente, você se sente imune. Mas e se eu te dissesse que as pessoas que estão perdendo tudo nesses aplicativos não são burras? Elas estão apenas executando um código, um programa de computador biológico que foi instalado na cabeça delas 20 anos atrás e disfarçado da forma mais inocente possível. O que eu vou te mostrar hoje é a engenharia macabra por trás da sua vida. Eu vou te provar como que a indústria treinou o seu cérebro desde pequeno para você ser um perdedor. E o mais assustador é que você vai perceber que tem vários tigrinhos rodando na sua cabeça nesse momento. É hoje no Nerd Show. Não, espero que não. não. Se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44, meu trabalho... Você pausa. O Temer ali do nada. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, como a gente falou sobre o jogo do tigrinho ou as bets, né, que são aqueles assuntos mais nevrálgicos para a sociedade brasileira atualmente, a gente tem que entender o contexto de como que eles chegaram aqui, que foi a partir de 2018. Antigamente, você deve lembrar que a partir dos anos 2000, mais ou menos, os cassinos e os jogos de azar foram proibidos aqui no Brasil, né? Mas meio que do nada, essas tais casas de aposta começaram a chegar por aqui. Para regulamentar essa área, foi editada uma medida provisória que fixa regras para a operação no Brasil. As empresas, mesmo as que têm sede no exterior, terão que pagar uma licença de 30 milhões de reais e serão taxadas em 16% sobre a receita. Essa liberação aconteceu no governo do Michel Temer em 2018, num dos últimos atos dele como presidente, né? Que ele meio que liberou as casas de aposta a operarem aqui no Brasil, com algumas outras condições, mas a coisa era bem livre. O grande pleito naquela época era aprovar o jogo em geral, os cassinos no Brasil. E eu sempre resisti à ideia dos cassinos, né? Mas daí houve essa ideia intermediária, que era apostas, bets, etc, né? E foi no final do governo até que eu autorizei, né? Eu não sei se faria diferente, eu confesso que... Porque aqui no Brasil também, toda vez que você recua, você é criticado. Mas o recuo é uma coisa democrática. E o Michel Temer foi perguntado sobre isso, claro, por causa dos efeitos colaterais que as apostas causaram na nossa sociedade. A gente vê vários problemas, vários relatos de pessoas que não se deram bem com isso. Eu não jogo mais pelo dinheiro, é mais pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Cheguei a vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de
som. Mas é engraçado a gente pensar nisso. Tem um Caixa jogo, de tem som. aposta, as pessoas estão se endividando, estão perdendo dinheiro, estão indo à falência, estão perdendo parentes, família. Tá tudo um horror, né? Como que eles Tem gente até que tira continuam a vida, jogando isso? Então, é porque a questão não é só de ter a disponibilidade de jogar ou só um tipo de vício. O vício, ele tem que ser explicado de uma certa forma. E todo mundo está sujeito a uma coisa assim, porque isso mexe diretamente com substâncias químicas do nosso cérebro, principalmente a tal da dopamina, que talvez você já tenha ouvido A falar. dopamina. Muita gente fala que a dopamina é o hormônio da felicidade, mas isso não é verdade. A dopamina é o hormônio da antecipação, é o hormônio que te dá vontade de fazer as coisas. A dopamina é um neurotransmissor, ou seja, é uma molécula que funciona como mensageira química. A dopamina é essencial para a nossa motivação. E quando Feito para esse dopar hormônio é as minas. liberado, você fica meio que animado ou com vontade de fazer uma determinada ação. Uma das funções principais é ativar nosso sistema de recompensas no cérebro. Um estudo da Universidade College em Londres indica que, embora as pesquisas sobre depressão foquem em outros neurotransmissores, os transtornos de dopamina estão ligados a sentimentos como baixa motivação, desesperança e anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. E esses jogos, eles operam diretamente nessa substância no nosso cérebro. Por quê? Porque a dopamina é uma coisa que existe desde o início do ser humano. E a gente usava isso com outra função. Por exemplo, nas cavernas nós tínhamos outro tipo de coisa. A gente não tinha tigrinho, a gente não tinha bet para apostar para perder dinheiro. Porém, a gente... Ah, mano, tu usou um negócio de IA? Um Pikachu, estranho. Ah, não sei se eu gostei disso, não. O Armando tá até segurando o negócio aqui. Não sei se eu gostei, não. Eu vi o texto, mas eu ainda não vi, não. Tá? Eu ainda não vi, não. A gente tinha que apostar em outra coisa muito mais importante, na nossa sobrevivência. E como que a gente fazia isso? Vamos imaginar que o homem das cavernas está lá procurando alimento, porque não era certo que ele ia conseguir esse alimento, certo? Quando ele está olhando no arbusto de lá para cá, ele do nada acha uma frutinha. Aí ele fica feliz. Nossa senhora, achei uma frutinha. Mas qual que é o porém? Ele agora sabe que as chances dele achar uma frutinha naquele arbusto quando ele procurar são boas. Mas vamos dizer que ele acha toda vez a frutinha que tá lá no arbusto. Toda vez que ele vai procurar, ele acha uma frutinha. Isso acaba ficando meio previsível, meio chato, né? Ele acaba entrando num modo de economia cerebral. Por quê? Porque o cérebro consome 20% da nossa energia do corpo. Se a gente já sabe o negócio é previsível, pra que o cérebro vai gastar negócio com isso? É que nem quando você dirige no automático e você assusta e chegou. Você já teve essa sensação? Cheguei aqui, eu nem sei, nem vi eu dirigindo. Mas vamos supor um cenário em que às vezes você acha, às vezes você não acha. Então, a sua dopamina age como o seu hormônio do aprendizado. Ele vai ser o seu combustível para ficar pesquisando e achar o padrão, porque o nosso cérebro adora padrões. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu não tô gostando desses negócios de ter arte de IA, não, velho. Sei lá. Ou seja, você achar alimento era uma aposta. E o pessoal entende bastante desse riscado aí. Aí a gente podia terminar o vídeo aqui, né? O pessoal já entendeu, né, Bruna? O que é a dopamina e tal. Bom, vou ficando por aqui. Pegadinha no balão do... Mas então um negócio que eu prometi lá no início. Mas então... Era o quê? Era o negócio de falar sobre a sua infância. Como que você foi doutrinado desde a infância pra cair no jogo de tigrinho? Porque o povo que cai é bobo, né? Mas você não. Será você mesmo? não, você é inteligente. Você é o cabeça. A ratoeira milenar. Tá, né?
A gente já entendeu a mecânica e entendeu como que ela é utilizada hoje em dia. Mas é muito interessante a gente pensar como que isso começou e meio que por acaso, principalmente comercialmente falando. A nossa história começa em 1880 com a indústria do cigarro, do tabaco. Nessa época existiam muitas marcas de cigarro, né? O pessoal sempre fumou pra caramba. Nunca teve uma Eliana pra falar não para as drogas. Mas o que acontecia? Essas embalagens de cigarro tinham um pequeno problema, porque é um produto muito, vamos dizer, sensível, né? Ele não tem uma resistência e tal. Molhou, ele acontece uma coisa, amassou, ele amassou, é um problema. E o pessoal da indústria lá de uma marca resolveu que seria bom criar um suporte para deixar essa caixinha mais robusta, né? Como se fosse de papelão de fundo. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a pôr isso e tiveram a ideia. Que tal se a gente começasse a imprimir algumas coisas no verso desse negócio de suporte? Aí pode pôr uma figura do esporte, uma celebridade e tal, só para ficar bonitinho. Acabou que depois de um tempo as pessoas começaram a comprar muito mais um cigarro para achar determinada imagem, porque eles estavam começando a colecionar, do que pelo próprio vício do tabaco. Até as crianças começavam a comprar esse negócio, né? E eles começaram a ser conhecidos como cigarette cards. E você pode pensar assim que é uma coisa bem antiga e tal, que a gente nem vê mais. Mas a carta mais valiosa do mundo é um cigarette card que foi vendido no último leilão por mais de 7 milhões de dólares, que era um jogador de beisebol daquela época, né, muito famoso, que até processou a fábrica de cigarro, porque como assim imprimiram a minha cara, eu não recebi nada e nem falaram comigo, né? Mas a carta está aí, isso só deu mais valor à carta. E quando a gente fala de aposta, claro que a gente lembra também naquelas máquinas caça-níquel, né? Que a primeira foi criada em 1895 por um cara da Alemanha que foi para os Estados Unidos. Ele era mecânico, mas, né, uma hora ou outra ele resolveu criar essa coisa de aposta que se chamava Liberty Bell. Os cards vieram para mostrar que as pessoas queriam colecionar alguma coisa. Já essa máquina veio para mostrar que o quase ganhei era uma coisa muito poderosa para deixar o cara viciado. Por quê? A pessoa puxava a alavanca, 3 roletas começavam a rodar e sempre dava 2 resultados iguais e um terceiro que era diferente. A pessoa ficava doida e ficava pensando, na próxima eu vou ganhar. E isso com certeza deixava o negócio muito mais viciante. Bom, mas esses andaram para que as coisas da nossa infância pudessem correr. Quase realmente chegou Batmania Pepsi. São 6 copos incríveis com 4. Para ganhar, junte 7 tampinhas de rosco 15 comuns e troque por um copo. Batmania Pepsi. Porque nos anos 80 e nos anos 90, quando você era criança, pensa só o tanto de coisa que a gente tinha para colecionar. Só de álbum de figurinha, que é um bom exemplo, pensa o tanto de álbum que tinha. Tinha o álbum do Pokémon, aquele laranja, que era bonito pra caramba. Nossa senhora, que tinha figurinhas brilhantes no final, né? Tinha álbum de campeonato brasileiro, que a gente, nossa, até hoje tem álbum de Copa do Mundo e tal, né? Tinha álbum do Mortal Kombat 2, que era muito legal. E claro que a febre de 1994 não podia ficar de fora. O álbum de figurinhas das balas Zung, dos Cavaleiros do Zodíaco, com certeza fizeram história. Prepare-se para a forte emoção. Bala? As balas Zung são trazendo um sabor de aventura em alto astral. Nossa, não dá nem pra entender o que tá falando na propaganda. Autodefinidas dos Cavaleiros do Zodíaco. A bala dos Cavaleiros do Zodíaco. Então a gente sabendo aqui, você deve imaginar que isso aqui deve gerar uma dopamina do caramba, né? Nossa senhora, não, porque você querer fazer a coleção completa e tal, e compra figurinha, e bate tapão, e faz um monte de coisa. A gente se mobilizava muito por conta disso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra de ter completado algum desses álbuns? Talvez sim, tem gente que vai até o fim, né? Eu nunca completei porque eu desisto no meio. Eu esqueço. Não, mas eu se nem você tinha esses negócios. você consegue pensar em média? Eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Quanto que você gastou pra completar esse álbum? Você já fez essas contas? A grana, né? Acho que se fizer vai ficar triste, né? Mas vai pensando, enquanto você tá lembrando, eu vou te contar outra coisa. Eu tô te falando sobre os álbuns de figurinha porque o pessoal entendeu que isso poderia ser um grande mercado, né? Mas como que eles entenderam isso? A história não começa exatamente com a Panini, mas com alguns experimentos de pessoas que trabalhavam para outro tipo de coisa. Um deles era o Ivan Pavlov.
Pavlov. O Ivan Pavlov, que inclusive ganhou o prêmio Nobel lá de medicina, não tem nada a ver com isso que ele estava pesquisando. Ele estava pesquisando sobre o sistema digestório dos au-aus, dos cachorros. Mas só que ele percebeu um negócio meio que por acaso, assim. Ele percebeu que toda vez que o assistente dele chegava na sala para dar comida para os cachorros, eles começavam a salivar. E depois de um determinado ponto, não só de ver a comida, só de ver o assistente dele, os cachorros começavam a salivar. Ele achou isso estranho, falou assim, gente, esses cachorros estão babando só de ver o negócio. Será que eles estão lembrando da comida? Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer um experimento para ver o que aconteceria se ele colocasse um som específico dando comida para esses cachorros. Se ouvindo esse som, eles também lembrariam dessa sensação. Dito e feito. Ele colocou um metrônomo, aquele de música que fica contando lá o tempo, e a hora que os cachorros começavam a ouvir esse metrônomo, eles começavam a salivar. O que esse Pavlov pavimentou? Que a sensação auditiva pra gente também dá uma sensação diferente. Você já tentou abrir um pacotinho de figurinha e dar uma cheirada, ou ouvir o barulhinho do plástico, o tanto que isso é bom? O tanto que isso dá um prazerzinho? Vamos lá. Abrir mais alguns pacotinhos aqui com vocês, ó. Pois é, a gente talvez também seja mais prazeroso fazendo do que ouvindo no fone de ouvido com alguém que vai me dar comida. É condicionado por isso. E o pessoal conhece. Mas eu acho que o principal exemplo e o mais assustador de todos foi o que veio depois disso. Você já ouviu falar no experimento da caixa de Skinner? Já reparou que tá todo mundo comprando apartamento com Maicon? Ué, eu tô falando sozinha? Ela não... Que foi, diretor Brown? O Skinner era um cientista bem competente. E o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal queria fazer um tipo de pesquisa porque os mísseis teleguiados que eles tinham lá não encontravam muito alvo, sabe? Você tirava pra cá, o negócio era meio torto, assim. E eles pensavam em algumas alternativas de poder fazer esses mísseis ficarem mais precisos. O Skinner, que trabalhava lá com os ratos de laboratório e tal, né? Ele acabou chegando numa conclusão que, se ele usasse pombos na ponta desses mísseis, eles bicavam essa ponta e eles conseguiam fazer a mudança do alvo, porque ele via lá o alvo, eles bicavam e faziam. O pombo é um bicho inteligente pra caramba, né, pra fazer isso. É como se ele usasse 3 pombos que triangulavam esse negócio. Só que parecia uma ideia meio maluca, né? E eles desenvolveram outras tecnologias lá e abandonaram a pesquisa do Skinner. Só que ele tava pesquisando um outro rolê lá completamente diferente e tava usando ratos, mas depois pensou, eu gostei de mexer com os pombos. Os pombos são uns bichos bons. E ele começou a usar esses pombos. E era o seguinte, ele tava fazendo um teste no laboratório e ele colocava comida para esse pombo, né? Aí, sempre que dava um intervalo de tempo, ele vai lá, colocava a comida pro pombo, né? E era esse o experimento que ele tava fazendo, bicar alguma coisa. Só que pesquisador, sem dinheiro, a comida dos pombos começou a acabar. E o que ele começou a fazer? Ele começou a racionar a comida. Às vezes caía comida pro pombo, às vezes não, sempre junto de um alerta sonoro. O que aconteceu? O pombo, quando ele tava lá recebendo comida, sempre que o alerta tava, ele ficava lá, quietinho e tal, ia deitar. O pombo, quando começou ou não a vir comida, ele começou a ficar meio maluco assim, ó. Ele não sabia muito o que fazer. O pombo começou a reagir. Ele achou que o pombo ia desistir e o pombo ficou mais sedento para ver se tinha ou não comida. Você lembra do nosso exemplo lá das coisas das cavernas, da frutinha? Era mais ou menos isso. O Skinner estava começando a provar isso. E com o pombo bicando loucamente para ver se tinha comida, nasce o conceito de recompensa variável. Ou seja, a gente não sabe se vai vir a recompensa. E é isso que deixa a gente maluco para ver se tem. There is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because... E o pior é que você começa a acreditar que existe um padrão. Quando você não tem padrão, o seu cérebro tenta inventar um padrão para você. E é aí que você cai no pior dos negócios. One of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. Bom, tem a recompensa variável, tem o pombo, mas se você acha que parou nisso, gente, o pombo me deixou triste, viu? Porque ele também fez um outro experimento, porque ele notou um outro comportamento com o mesmo pombo e a mesma caixa. Ele percebeu que o pombo, ele era supersticioso. Has been already conditioned to eat when the
when the magazine sounds and the light flashes. O experimento consistia no seguinte: ele colocava a comida. E sempre que o pombo fazia alguma coisa diferente e caía comida, o pombo achava que o que ele fez foi o que deu comida para ele. Por exemplo, o Skinner começou a fazer o pombo girar, porque ele percebeu que sempre que virava para a esquerda, ele recebia comida. O pombo começou a dar giros de 360 graus em busca de comida. Ou seja, ele achou que a superstição dele, se ele fizesse isso, com certeza ele ia ganhar. Now wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. There we go, all the way around. Te lembra alguma espécie, alguma raça que é muito supersticiosa, que faz várias mandingas porque acha que quando o joelho tá doendo vai chover? Ou quando você fizer isso, se você abrir o pacotinho de uma determinada forma, ele vai dar uma coisa melhor? Ou se você comprar tal produto que é melhor do que tal produto, isso começa a te dar umas taxas melhores de não sei o quê? Pois é, né? Isso tudo acontece com o pombo também. Será que é sorte ou é ciência? O reforço intermitente, ele não te dá o retorno sempre que você imagina. Então, assim, você faz um investimento, você ganha um retorno. Você faz um investimento, ganha um retorno. Você faz o investimento e o retorno não vem. Daqui a pouco você faz o investimento, não vem o retorno. E, de repente, vem o retorno de novo. O reforço intermitente é um mecanismo que faz com que a gente fique muito conectado e com uma expectativa muito grande de que alguma coisa boa pode vir a acontecer. E ele continua acontecendo se você perder várias vezes, porque você acha que, em algum momento, isso vai acontecer de novo. Mas voltando pro seu para-casa, porque você tem um negócio aí, né? Você lembrou quanto que você gastou aí do negócio? Não, né? Não. Normalmente a gente não lembra quanto que a gente gastou. Sabe por quê? Porque tem um conceito que é a falácia do custo afundado. Você já percebeu que quando a gente... agora eu já vim até aqui mesmo, agora eu tenho que comprar o resto, porque senão eu perco tudo que eu juntei até agora? Pois é, a gente tem essa tendência mesmo, né? Isso tem até dados científicos sobre isso. Mas eu vou te explicar o porquê que é melhor você não lembrar mesmo, não. Porque o problema do colecionador de cupons vai te doer na alma. Colecionador de cupons. Vamos conhecer um cidadão que se chama Abraham de Moivre. Ele é um refugiado francês que foi para Londres lá nos anos 1700 e estava quebrado. Nossa senhora, o menino que não tinha um centavo. Mano. Tipo, a explicação tá indo muito bem, mas será que precisa? No bolso. Mas só que ele era inteligente pra caramba. Pra você ter uma ideia, ele era amigo pessoal do Isaac Newton. Então o nível da inteligência do rapaz. Só que nessa época o que estava fazendo bastante sucesso eram os cafés que estavam espalhados por Londres. E os nobres, o pessoal que tinha dinheiro, né, ia pra lá mostrar o tanto de dinheiro que eles tinham. Só que uma moda que estava dentro desses cafés eram os jogos de azar, com dado, né? Toda aquela coisa assim meio de apostas. Lembrando que o dado era uma coisa do diabo, né? Eu até te contei isso no vídeo aqui, que tá aparecendo em cima, né? Sobre como o jogo da vida não era isso aí que você pensava. E o rico queria o quê? Queria mais dinheiro, né? Porque o rico, ele gosta de um dinheiro. E o Abram, nosso rapaz, ele percebeu que poderia ganhar um certo dinheiro com isso, que ele estava quebrado. Ele começou a calcular probabilidades para esses ricos não perderem dinheiro. Era como se fosse uma consultoria. Inclusive, ele ficou tão bom nisso que ele até lançou um livro, A Doutrina das Chances. E ele criou, inclusive, o manual do primeiro cassino, né? Ele fez uma conta lá que vai explicar bastante como é que funciona o nosso negócio de abrir as figurinhas, né? Abrir o pacote de figurinhas. Ele fez um cálculo de probabilidade de quantas jogadas são necessárias para que todos os números do dado, todos os 6 números do dado saíssem lá. Então, um dado tem que sair 1, um dado tem que sair 2, um 3, um 4, um 5 e um 6. No início é muito fácil, porque você tem todas as possibilidades para sair. Qualquer que sair, você tá no lucro, né? Só que a cada dado que você precise, isso fica muito mais complicado. E para você ter uma ideia, são necessárias 14,7 jogadas de dado para você ter os 6 números. Para você ter uma ideia, o último dado, para tirar 6, por exemplo, né, você precisa de 6 jogadas de dado para sair ele. O que acontece? Ele queria só ajudar uns ricos, né, que precisavam de ajuda, mas ele acabou criando as bases para toda uma indústria do consumo. Vamos colocar... Olha que filha de uma
Esse aqui no nosso universo, vamos colocar nos álbuns de figurinha, acho que vai fazer bastante sentido. Imagina um álbum da Copa do Mundo que tem 600 figurinhas no total, beleza? Certo. E cada pacotinho que você compra vem com 5 figurinhas. Quando você compra o álbum e as Quantos você vai ter que comprar para poder completar? primeiras figurinhas, é uma festa. O dia que eu fui lá na banca e falei assim, me dá R$200 de pacotinho da Copa do Mundo, eu fiquei feliz pra caramba, foi um dos melhores dias da minha vida. Por quê? Meu Deus do céu, um dos melhores dias da sua vida envolve dar 200 conto em figurinha. Voz Mercê está de sacanagem com minha cara? As primeiras 300 figurinhas é muito mole, porque aí tem coisa pra caramba, é 50% do álbum, é muito fácil, você gasta pouco dinheiro. Temos. O seu cérebro pensa o quê? Ah, isso aí é moleza, eu já tô na metade, agora eu já gastei, tenho que continuar, não é? Aqui a gente aprendeu? Pois é. Agora imagina que você já colou 590 figurinhas das 600 disponíveis e faltam só 10. Sabe quantos pacotinhos você tem que abrir para conseguir essas 10 figurinhas finais? 350 pacotinhos só para as 10 últimas figurinhas. Isso significa que você vai comprar 1.750 figurinhas inúteis para conseguir as últimas 10 que você precisa. Isso seria quase metade do dinheiro que você gastou no álbum inteiro. Acho que deu para entender bastante aí o problema dos cupons, né? É um grande problema dos cupons. Somos tratados como pombos, cara. Pombos, mano. Mas o problema dos cupons, ok, as figurinhas da Panini, por exemplo, a Panini jura de pé junto que todas as figurinhas, elas são colocadas nos pacotinhos, não tem raridade, não tem uma que é menos que a outra e tal. As quantidades bosta nenhuma, né? são todas iguais, eles juram, a gente confia. Mas e quando as quantidades não são iguais? Quando as figurinhas, por exemplo, elas têm raridade? Isso acontece muito num nicho de mercado que muita gente conhece, que são os card games, os trading card games, ou seja, Magic, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood e vários outros. E o mais famoso de todos e mais jogado e que eu me encontro no vício, o Pokémon. Por isso que eu posso falar de carteirinha. Eu nunca me interessei pelo TCG do Pokémon, mano. Nunca. Amo Yu-Gi-Oh! Gosto de Magic. Mas Pokémon nunca passou pela cabeça. Porque se você vai pegar figurinhas que estão em quantidades iguais, é uma coisa. Só de passar essa propaganda aí já tem negócio pra você tomar processo, viu? Agora pensa isso num cálculo em que uma carta, por exemplo, um Charizard, que é super raro e etc., tem uma taxa de saída menor. Teoricamente, para você tirar uma carta específica, um Charizard raro que você quer, a chance é de 1 a cada 300 pacotes. E o pacote não é barato não, viu? Quanto que custa em média um pacote? Um pacote, ele pode, depende da loja, vai de 9 a 11 reais, mais ou menos. O pacote de Magic, ele já tá custando 35. Então, um pack de Magic tá 35 reais. Tá dolorido, né? E além disso, essas empresas também, elas têm um conceito que chama Power Creep. Ou seja, a cada 2 meses, a empresa que faz o Pokémon, a Pokémon Company, ela lança uma nova coleção. Ou seja, a cada 2 meses, tem cartas que muitas das vezes são melhores que as anteriores para você trocar, fazer, agora eu preciso trocar, porque essa aqui já ficou pior e tal. Isso deixa o... Meu Deus do céu. Que bom que eu nunca interessei por Pokémon, porque imagina que mecânica lixo. Você tem uma carta, mas essa carta se torna inútil porque ela é obsoleta. Meu Deus. Eu tô girando total. Só que isso é perigoso de alguma forma? Com certeza, né? Tem pessoas que gastam bastante dinheiro com isso. Mas isso ainda tem como se fosse uma fricção. Porque você tem que ir até um lugar, comprar o pacotinho, trazer e etc, etc, etc. Mas, a partir de 2010, aconteceu um fenômeno que com certeza mudou a indústria, que são as loot boxes. As a player progresses through a game, they're rewarded with loot. That's the name used to describe in-game items that can help you customize your character's appearance. You can earn loot by doing well at the game, or by earning currency that you find along the way. Now you've got money to spend at the in-game store. A dependência de pornografia transforma homens de alta inteligência em subestimados silenciosos. Eles... Ou
Ou seja, se você tá jogando o FIFA, o EAFC, que eu, inclusive jogo bastante, claro, tem pacotinhos dentro do jogo para você poder comprar e tirar cartas, a chance de tirar as cartas, que funciona do mesmo jeito lá, da coisa do gasto de dinheiro, todas as teorias, com a diferença que elas não são físicas, né? É só matemático, é meio que programado. Então, enfim. Sometimes these stores are designed to sell just one thing, loot boxes. Think of it as a mystery box. What you get for your virtual cash is a surprise. If you think that sounds similar to gambling, you're not wrong. Mas olha só como é que não tem fricção nenhuma. O seu cartão de crédito já tá lá no negócio da PlayStation. Você só precisa clicar e gastar dinheiro com um pacotinho lá. Dependendo do jeito que você tá, você vai comprando pacotinho e não consegue parar de comprar pacotinho. Não tem dificuldade nenhuma. É que nem comprar na Amazon. Um botão, acabou e plim. E isso acontece não só nos jogos pagos, mas também nos jogos free to play. Sabe os jogos grátis? Que você fala assim, baixei um jogo grátis aqui pra eu jogar, e aí lá dentro tem uns pacotinhos pra você comprar. E no primeiro momento você olha e tal, e não se interessa e tal. Mas o problema é que o jogo de graça é exatamente feito para isso. Eles estão usando em você técnicas de cassino. A verdade é que o cassino, ele precisa de vários de graça. A culpa não é da empresa. Você gasta se você quiser. Vai nessa. Pessoa. Tem dois conceitos que são muito usados, os minnows e os whales. Os minnows são aquelas pessoas que entram no jogo para jogar e não vão gastar um centavo. Vai ser aquele que dá oi sim, ó, dá tchau com a mão fechada. Não. Caso de certas pessoas, né? Babarelando, por exemplo. Sim, e eu me orgulho. Eu entro para jogar, não para gastar. Gasto na vida. Sabe o que é pior? Do nada. O FIFA existe há tanto tempo. Peraí. Pera. O FIFA existe há tanto tempo. Sempre foi, pelo menos aí depois de 2015, 2016, sempre foi caro pra caramba. 200, 300 reais é a faixa aí do FIFA, né? Já é uma grana. Já é uma grana do caramba. Um jogo. E você gasta um monte, tem muita gente, muito moleque aí que pega cartão dos pais para poder pegar pack de jogador e não sei o quê. E lembra, todo ano sai um novo FIFA. Então não adianta se você tem um time extremamente bem feito no FIFA do ano anterior, todo mundo vai passar pro próximo FIFA e você vai ficar com aquele time à toa. Opinião pessoal, não muda nada de um jogo pro outro. Ainda tem isso. Na minha opinião, a partir de 2016 para 17, do 17 para frente não muda porcaria nenhuma. É o mesmo jogo. O meu favorito é o 13. O meu favorito é o 13 de 2012. Não, na moral, é o mesmo jogo. Você joga, você gosta, você sabe que é o mesmo jogo. Agora, eu não jogo jogo de futebol há muito tempo. Por causa disso. Desanima. Agora, para piorar, a EA falou, não, a gente não vai mais manter a parceria com a FIFA. Certo? Tudo bem. E o que eles falaram? Nós vamos fazer o jogo gratuito. Vai ver quanto tá o EA Sports 2026. Sério? Não falo nada. Eles falaram que iam fazer o jogo gratuito, igual o PES. Tá 350. Porque é um jogo totalmente... EA Sports Fan Clube 2026. Valor. R$349. Versões Ultimate e edições de ídolos podem passar de 500. Legal. Bacana. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Para que essas pessoas servem? Essas pessoas servem como prova social. Por quê? Imagina um boteco que tá lá vazio e um que tá cheio. Qual você acha que é o melhor? O que tá vazio ou o que tá cheio? A gente vai no que tá cheio mesmo pegando fila, né? O papel dos mimos é só... Depende. Se o cheio tiver muito cheio,
eu não vou frequentar esse ambiente. Validar que o negócio tá cheio e ver todo mundo perdendo mesmo. Porque as pessoas que têm bastante dinheiro ou que não estão nem aí são os whales. Eles gastam uma grana violenta. E atrás desses caras... tipo pessoas extremamente imbecis que gastam mais de um salário mínimo para poder comprar skin gachazinha do League of Legends. Você sinto muito, mas saia do meu ciclo de amizade, meu amigo. Esse pessoal tá. E esses que vão dar lucro pro jogo. E você pensando nisso, você vê o alvo perfeito. Por quê? As loot boxes, a criança, ela não tem um raciocínio lógico pra pensar que ela tá gastando dinheiro de verdade. Não, ela só vai achar bonitinho, vai achar a animação legal e vai querer mais. Moeda dentro do jogo pra você gastar a moeda no negócio, né? Isso mexe totalmente com a dopamina. Eu tava animado, sabe? Cara, tipo, não, vai ser um negócio completamente diferente. Outra coisa. Não, é a mesma coisa. EA Sports. Tu é gay. Dá aquela sensação de dopamina muito grande. Qual é a classe de pessoas que não tem uma dopamina muito bem regulada? As crianças. As pessoas com transtorno de déficit de atenção, Nossa, TDAH. as pessoas Essas com TDAH, pessoas são carai. alvos perfeitos para ficarem lá abrindo e abrindo coisas em busca daquela dopamina barata. Assim como ficar nas redes sociais, falando, rolando feed. Por isso que as pessoas ficam horas e horas fazendo isso. Isso chegou num ponto que vários governos tiveram que agir para que isso não fosse um grande problema. Né? Isso aconteceu com a EA Sports lá em 2017, 2018, quando eles lançaram o Battlefront 2 do Star Wars. EA Sports, sua sem vergonha do cara. A EA é mestre nessa porcaria. Tem um loot pra ver se você consegue comprar o jogo. Porque várias pessoas estavam tendo problemas comparáveis a problemas de vício em jogo. Essas bonificações são especialmente úteis para quem deseja acelerar o desbloqueio de cartas de habilidade. Essas cartas são divididas em 3 tipos. Habilidade ativa, que substitui ou modifica uma das 3 habilidades do personagem, melhoria passiva ou carta de suporte, que oferece bônus situacionais como cura extra ou aumento de dano para aliados próximos. Ou seja, você conseguir ganhar o jogo. A gente tem que ver aqui também, porque a comunidade sempre fala: meu Deus, mas isso é muito tóxico, não pode ser assim, isso é um absurdo, eu odeio que façam isso e etc, mas será mesmo que o pessoal não gosta tanto que a coisa seja assim? Será que teria o mesmo interesse? Porque, por exemplo, uma pessoa também reclama, mas desde que ela não tenha tirado no pacote aquela carta super rara, porque senão ela vai esfregar na cara de todo mundo, vai falar assim: olha só, no pacotinho secreto, mesmo, é verdade. E sabe por que as pessoas fazem isso? Por causa de um conceito que se chama consumo conspícuo, que foi desenvolvido muito tempo atrás, quando o pessoal começou a comprar coisas fúteis, que normalmente a gente não compra só pra gente, a gente compra pra demonstrar um certo tipo de status, como se a gente fosse melhor do que os outros. O tanto de BYD que tem na rua aí. A quantidade de raridade, de coisas específicas e que tem baixo nível de saídas sempre vão ser alto destaque. Então, um mesmo café que você consegue passar na tua casa pode sair R$60 pela experiência. E Song com parcelas e parcelas a pagar, você sabe, né? Que é mais ou menos isso aí. R$300 mil um carro, Brelando? Você quer que eu fale a verdade pro seu público ou você quer que eu te concorde? Não, eu quero também, mas eu não quero dar esse dinheiro. Você não quer dar, você nem tem. Exatamente. Você quer uma prova definitiva disso aí? Olha só, você conhece a Riot Games? A Riot Games é a produtora do League of Legends. Se você não joga, com certeza você já ouviu falar, porque é uma coisa muito famosa. O pessoal faz campeonatos mundiais, em estádios sobre isso. Em 2020, eles resolveram lançar um jogo de cartas que ia se chamar Legends of Runeterra. Verdade. E é um excelente jogo. Ou era? E era um projeto bem legal. Mas olha só que coisa diferente. Eles montaram um sistema onde você não ia ter cartas aleatórias. Você ia poder jogar, escolher as cartas que você precisava para o seu baralho, e isso era meio que linear. Você não ia ter essa coisa predatória de gastar dinheiro e tal. Você ia ter uma coisa tipo, pagou, levou. With most card games, it takes a lot of time, money, or luck to get what you want. We think one of the most fun aspects of a card game is experimenting with the different kinds of decks to find your style. You
decide where your cards come Sim. from and can switch regions whenever you want, which makes assembling your dream deck a whole lot easier. Bottom line, in Legends of Runeterra, you will never pay for randomized packs. E na época todo mundo, nossa senhora, é isso, realmente incrível, né? uma revolução, tem que fazer assim mesmo e tal. 4 anos depois o jogo desligado, né? Por que o jogo tá desligado? Você acha que uma coisa que você sabe onde vai dar, que todo dia vai estar lá, te dando uma previsibilidade muito constante, vai te dar dopamina? Vai te dar aquele sentimento de ter que fazer alguma coisa, de antecipação? Não vai, mas, né? cara, isso aí é muito triste, porque o jogo é excelente e ele não precisa ser predatório. E aí ele fala que o negócio faliu. Ah, velho. É isso que move a sociedade, é isso que move o nosso consumo. O jogo pereceu por ser honesto demais. Olha que bosta, o jogo pereceu por ser honesto. Inferno. Bom, vendo o vídeo até agora, você deve estar pensando que, mas realmente isso é coisa só pra gente idiota. E eu não caio em nada disso. Isso é uma grande uma bobagem. Só eu Sim, não aí jogo, eu nunca gastei nada de dinheiro de pacotinho, eu não compro nada de colecionismo, isso aqui não me pega. E vai ver se eu vou jogar Tigrinho, por exemplo. Mas vamos olhar pro seu dia a dia? Talvez a gente pode dar uma pincelada. O Tigrinho é horrível. Nossa, o Tigrinho nossa, que tristeza. Mas e a Mega Sena? É porque assim, a Mega Sena, se você parar pra pensar, Mega Sena, né? O conceito de loteria, ele é usado há muito tempo. Inclusive, a muralha da China, ela foi construída com dinheiro de apostas das pessoas. Elas não ganhavam muita coisa, mas a ponte ficou uma beleza. A diferença do Tigrinho e da Mega Sena é só o meio. O Tigrinho tá lá na tela para você apostar sem nenhuma fricção. Antigamente, saiu o otário de casa e o esperto para pegá-lo. Hoje é online. Eles fazem videoconferência. E o cara oferece um curso com uma imersão gratuita de 3 dias no YouTube para fazer um curso. Mega Sena é de tempos em tempos, o que não faz você ficar comprando loucamente. Mas se fosse você com aquele sonho de, se eu ganhar na Mega Sena, quantas vezes você já falou isso na vida? A loot box ninguém comprou, mas você com certeza já ficou muito tentado em fazer um day trade da vida, né? Você já viu com certeza algumas corretoras te ensinando a fazer day trade, já comprou Bitcoin, te ensinando a fazer day trade, porque isso é um jeito fácil, você compra um negócio na baixa e vende na alta e é todo dia, fica 24 horas fazendo. Você acha que isso não é dopaminérgico de forma nenhuma? Não pega de jeito nenhum. Não, jamais serei pego. Mas aí comprou Pepcoin. E aí? Que a gente faz? O cartão de crédito. Ninguém quer um cartão de crédito Black hoje em dia, né? Porque você tem que gastar tanto para você virar cartão Black para ter benefício disso e para aquilo. Você não percebeu já que você gasta um bem a mais só para ter esse tipo de benefício? O negócio das milhas aéreas, juntar milha. Eu vou gastar no cartão de crédito só para juntar milha, porque a milha eu vou fazer isso, aquilo. Você tá gastando bem a mais para fazer isso, né? Para você chegar no objetivo, a sua dopamina vai lá no talo para você fazer todas essas conversões que você quer. Um título de capitalização, uma telecena da vida. Você também acha que isso não é desse tipo, não. Depois de você ver essa matemática cruel, de pensar no seu ancestral, de ver o funcionamento dos cupons, de ver as figurinhas, de ver como que um pombo roda para ver comida, você ainda acha que quem cai no Tigrinho é burro? Ou nós somos só todos grandes colegas de quarto na caixinha do pombo do Skinner? Exato. Justificando nossas escolhas e dando a razão aos nossos vícios. Felizmente é assim que nós somos.